Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, o evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 2, versos do 41 ao 51, que vem falar um pouco sobre o Imaculado Coração de Maria, né? Hoje, dia 28, a igreja celebra a memória do Imaculado Coração da Bem-aventurada Virgem Maria. E no evangelho de hoje é narrado o seguinte: os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Isso era comum, eles eram judeus, então frequentavam Jerusalém, né? Saíam de Nazaré para Jerusalém. Quando ele completou 12 anos, Jesus Cristo, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Por quê? O versículo 44 vai dizer: pensando que ele estivesse na caravana caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos, porque era costume a criança, principalmente menino, ficar na caravana. Ora ficava na parte da frente, ora na parte de trás. Ele podia frequentar os dois lados, o lado masculino e o lado feminino, sem ter muito problema, porque era criança. E isso era costume, todos os anos isso se repetia. Então José e Maria pensaram que Jesus estava na caravana. Podemos até aqui pensar: José de repente começa a procurar Jesus, vai até Maria e pergunta: olha, cadê Jesus? De repente ela pode também dizer: olha, eu pensei que ele estava contigo, porque era comum isso acontecer. Não foi um descaso de Maria, não foi um descaso de José, porque eles sabiam da preciosidade que é ter um filho. Eu que sou pai, pecador, imperfeito, sei o que é ter um filho e quão precioso é ter um filho. Eu daria a minha vida, ou até mesmo, se fosse possível, enfrentaria um exército pela minha filha. Imagine José e Maria, que estavam com a responsabilidade de criar, educar, formar o Filho de Deus. E fizeram isso com maestria, porque José e Maria ensinaram a Jesus as coisas que ele precisava saber sobre a história do seu povo. Algumas pessoas vão dizer que Jesus, quando nasceu, e foi crescendo, já sabia de tudo, porque ele é Deus. Não, Jesus foi homem verdadeiramente, 100% homem, e precisou, como todos os homens, aprender as coisas temporais e também as coisas da sua religião, da religião judaica, do seu povo, da sua origem. E quando Deus Pai via a necessidade de dar a Jesus um conhecimento infuso, lançar no coração dele, por exemplo, a graça, o dom, a capacidade de sondar os corações, Deus Pai fazia isso. Tanto é que Jesus foi batizado e recebeu o Espírito Santo e começou a sua missão por meio do Espírito, e fez tudo por meio do Espírito. Então aqui é algo bem complexo, mas Jesus foi homem como nós e aprendeu a comer, aprendeu a andar, aprendeu a falar, aprendeu tudo isso. Negar isso é negar a humanidade de Cristo. É dizer que Cristo, quando veio a esse mundo, era somente um holograma ou uma ilusão, como diziam os gnósticos, que ele não encarnou-se verdadeiramente. Mas como ele se encarna, ele passa por todas as etapas que um ser humano passa. Claro que auxiliado pela graça, e quando Deus Pai via, percebia, sabia que algo era extremamente necessário para o projeto de salvação ser realizado, o Pai infundia em Jesus conhecimentos perfeitos, como sondar o coração das pessoas, saber o futuro. Inclusive, Jesus vai dizer que nem ele, enquanto estava encarnado, nem ele, nem os anjos sabiam do dia em que o Pai iria estabelecer o juízo final. Isso Jesus só vai saber depois, Jesus não estava mentindo quando ele disse: nem o Filho do Homem, nem os anjos, nem os filhos do homem sabem. Jesus não estava mentindo. Jesus não mentiu quando estava no templo, ouvindo e fazendo perguntas.
E as perguntas que Jesus fazia de fato para aprender. As perguntas que Jesus fazia à Virgem Maria era de fato para aprender. As perguntas que Jesus fazia a José era de fato para aprender. Não eram as perguntas maliciosas, tendenciosas, para pô-los à prova como faziam os fariseus ao próprio Jesus. Então, não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo, estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Jesus escutava para aprender, meus irmãos. Jesus, com 12 anos, escutava para aprender. Fazia perguntas para aprender. Não era para pôr à prova os mestres que estavam no templo. Talvez também para, vamos dizer assim, provocá-los para, a partir das suas perguntas, ensiná-los. Aí sim. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuravas? Não sabias que devo estar na casa de meu pai? Essa pergunta de Jesus aqui, realmente, ela é uma pergunta sincera. Vocês dois não sabiam que eu deveria estar aqui na casa do meu pai? E de fato José e Maria não compreenderam a pergunta. José e Maria não entenderam o significado da pergunta. No sentido prático, no sentido de não compreender o que ele estava querendo dizer. Será que já chegou o tempo dele dedicar-se inteiramente à missão que o pai enviou a fazer? O enviou a fazer? E aí, eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Então, José e Maria tinham autoridade sobre Jesus. Até os 33 anos, até os 30 anos, depois até os 33 anos de vida, eles tinham autoridade sobre Jesus. Eles eram os pais de Jesus. E Jesus era obediente a ele. Jesus era submisso a eles. E por quê? Porque um dos mandamentos da lei de Deus é honra pai e mãe. Honra pai e mãe. E se Jesus não honrasse seu pai, se Jesus não honrasse a sua mãe, e muitos vão dizer que quando Jesus diz, não sabias que devo estar na casa do meu pai? Diz aí que Jesus age desprezando Maria, porque Maria não é como nós católicos dizemos que ela é importante. Ao contrário, Jesus amou ternamente a sua mãe. E aí, versículo 51, Jesus desceu a Nazaré, Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. Então, Maria colocava no seu coração, no seu imaculado coração, todas as coisas que se passava com Jesus, que era projeto de redenção de Deus Pai no seu Filho. E quando ela compreendia, ela participava ativamente. E quando ela não compreendia, ela participava também ativamente, orando para que tudo que fosse da vontade de Deus Pai para o seu Filho Jesus Cristo acontecesse como ele planejava. Por quê? Porque ela sabia que Satanás iria estar ali querendo afastar Jesus da sua missão. Tanto é que com 30 anos, quando Jesus é batizado, Satanás vai tentá-lo lá no deserto. E isso aconteceu o tempo todo. Inclusive é dito que quando Lucas vai dizer que quando ele tentou Jesus e ele foi derrotado, ele fugiu, saiu da presença de Jesus e esperou o momento oportuno para fazê-lo novamente. Alguns vão dizer que foi lá no Getsêmani o momento oportuno. Outros vão dizer que ele teve vários momentos na vida de Jesus que ele tentou Jesus. Provavelmente quantas vezes ele tentou Jesus que os evangelistas não narraram. E aí a Santíssima Virgem Maria, com sua oração de mãe, intercedia por Jesus, orava por Jesus, para que a obra que o Pai confiou a ele fosse levada a cabo. E aí, meus irmãos, ela faz a mesma coisa conosco. Deus quis começar
todas as coisas por Maria, se tratando do projeto da redenção, porque o seu Filho foi enviado a nós por meio dela. Gálatas 4:4. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher. E no final do plano de salvação, lá na cruz, quando Jesus grita, está tudo consumado, ela estava também ao pé da cruz. E nós podemos ver nitidamente que o Imaculado Coração de Maria foi Deus quis, depois da morte de cruz de Jesus e da salvação já concluída, podemos assim dizer, porque o sacrifício expiatório de Cristo já tinha sido realizado, já tinha sido entregue ao Pai. E assim como Abraão iria sacrificar Isaac, a Santíssima Virgem Maria sacrifica Jesus de bom grado. Ela poderia gritar, espernear, ela poderia blasfemar, ela poderia fazer qualquer coisa contrária àquela atrocidade que estava sendo feita ao seu filho. Mas ao contrário, os evangelistas vão dizer que ela estava de pé diante da cruz, como uma coluna, sustentada e sustentando ali todos aqueles que estavam ao redor e que criam em Jesus, como Maria Madalena, a outra Maria, João Evangelista, e ali Maria oferece o seu filho a Deus Pai, como Abraão ofereceu Isaac. É esse coração imaculado que nós, católicos, temos tanta devoção, porque amou como ninguém amou, ama como ninguém ama. E nós, quando nos aproximamos dela, só podemos fazer uma coisa: aprender e nos aproximarmos mais de Cristo. E aí, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, de São Luís Maria Grião de Montfort, no capítulo 2, no número 62, vai dizer o seguinte: se a devoção à Santíssima Virgem Maria ou ao Imaculado Coração de Maria nos afastasse de Jesus Cristo, seria preciso rejeitá-la como uma ilusão do demônio. Mas é tão o contrário, como já fiz ver, esta devoção só nos é necessária para encontrar Jesus Cristo, amá-lo ternamente e fielmente servi-lo. Deus abençoe a todos e peçamos ao Imaculado Coração de Maria que interceda por nós e assim nós possamos um dia amar Jesus como esse coração imaculado amou. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.